Olá, boa noite. Eu sou o Júlio. Eu sou o Bruno. Eu sou o Marco. Eu sou o Pedro. Eu sou o João Marcelo. Falaremos hoje sobre o sistema econômico do primeiro governo da Era Vargas, de 1930 a 1945. Abordaremos pequenos pontos temporais para que o assunto seja melhor compreendido. Para começarmos a falar sobre o primeiro governo de Vargas, faz-se necessário compreender o que é sistema econômico. Sistema econômico pode ser entendido como a forma política, social e econômica de organização de uma sociedade. É um sistema de organização da produção, distribuição e consumo de todos os bens e serviços que as pessoas utilizam, tendo como fundamento satisfazer necessidades e uma melhoria no padrão de vida e bem-estar. Há três grandes grupos em que os sistemas econômicos podem ser classificados: o sistema socialista, o sistema capitalista ou de economia de mercado e ainda o sistema de economia mista. É importante ressaltar que o mundo, no século XX, enfrentava conflitos internacionais que acabaram por influenciar a economia brasileira. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos passam a suprir a demanda da Europa de produtos como aço, comida, máquinas, carvão e entre outros itens básicos para a manutenção da guerra e posteriormente fornecendo empréstimos para a reconstrução destas nações, pois suas indústrias e produções estavam afetadas. O avanço da economia americana tornou o país responsável pela produção de 42% de todas as mercadorias feitas no mundo. A nação também era a maior credora do mundo e emprestava vultuosas somas de dinheiro para as nações europeias em processo de reconstrução. No quesito importação, os Estados Unidos eram responsáveis por comprar 40% das matérias-primas vendidas pelas 15 nações mais comerciais do mundo. Com esse quadro, os Estados Unidos viviam um momento de pleno emprego e rápido crescimento industrial. Entre 1923 e 1929, os Estados Unidos possuíam uma taxa média de desemprego de 4%. A produção de automóveis no país aumentou 33%, o número de indústrias instaladas no país aumentou por volta de 10% e o faturamento do comércio quintuplicou. A economia demonstrava um mar infinito de possibilidades. O consumo exagerado, altos lucros e o American Way of Life, ou modo de vida americano, foram parte da criação de uma euforia econômica, toda uma cultura construída sobre os pilares do mercado e do consumo. Por causa do boom econômico e da onda de euforia, as pessoas passaram a investir de maneira intensa no mercado financeiro, disparando a especulação monetária, aumentando o valor das ações da Bolsa de Nova York, criando assim uma falsa sensação de prosperidade. Os motivos que levaram ao crash foram resultado da própria euforia econômica. O aumento no consumo fez com que indústrias também aumentassem suas produções. Em determinado momento já não havia mais mercado para uma produção tão extensa, pois a Europa estava gradativamente se reconstruindo, necessitando de menos produtos, o que fez com que inúmeras indústrias começassem a falir por não conseguirem vender suas produções interna e externamente. Ao encararem a crise de superprodução, os investidores venderam suas ações intensamente. Na chamada Quinta-feira Negra, dia 24 de outubro de 1929, ocorre a quebra da Bolsa, dia que essas ações atingiram os mais baixos valores. Diante da quebra da bolsa, da queda dos valores das ações e da crise que se abateu sobre o mercado, onde ninguém mais investia ou comprava os produtos encalhados em estoques, a indústria não precisava mais da mão de obra antes empregada para dar conta da demanda. Houve altos índices de desempregados no período. Pessoas que antes viviam o estilo capitalista norte-americano não possuíam nem mais o que comer. Milhares de pessoas perderam instantaneamente todo o seu patrimônio, uma vez que ele estava investido em valores da especulação, que havia desaparecido com a quebra da bolsa. Os efeitos da crise espalharam-se pelo mundo. Por isso, a economia de diversos países entrou em recessão e o desemprego disparou mundo afora. O período mais crítico foi de 1929 a 1933. Logo após, os efeitos da crise foram enfraquecendo-se, principalmente por causa da intervenção do Estado na economia com o New Deal, proposto pelo presidente Roosevelt, que utilizou das teorias de Keynes buscando restabelecer o mercado através da fiscalização do Estado na economia. O plano articulou investimentos estatais e privados, reformas para adequar diversos setores da economia e estimular o consumo, reaquecendo assim a economia da nação. Já no Brasil, até 1930, a política do país era conduzida pelas oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, por meio de eleições fraudulentas e que mantinham o país com uma economia agroexportadora. A crise de 1929 atingiu a economia brasileira, provocando desemprego e dificuldades financeiras. O Brasil possui sua economia exclusivamente baseada na agroexportação do café. Assim, a crise atingiu profundamente o país, visto que as exportações do produto caíram vertiginosamente, pois os Estados Unidos era seu maior consumidor, comprando cerca de 80% do café brasileiro.
Houve uma redução de exportações em 60% e no mercado internacional, o preço do café caiu 90%, obrigando o governo a tomar medidas para conter a baixa dos preços do café. As medidas foram tomadas apenas em 1931, na posse de Getúlio Vargas. A crise econômica contribuiu para o clima de insatisfação popular com o governo de Washington Luiz. Igualmente, havia o descontentamento de oficiais da baixa patente do exército, os quais desejavam derrubar as oligarquias e instaurar uma nova ordem no Brasil. A política do café com leite foi um acordo firmado entre as oligarquias estaduais e o governo federal durante a República Velha, para que os presidentes da República fossem escolhidos entre os políticos de São Paulo e Minas Gerais. Teve seu início em 1898, com a eleição do paulista Manuel Ferraz de Campos Sales. Portanto, ora o presidente seria paulista, ora mineiro. Esse acordo foi sustentado pelo peso econômico, político e demográfico de Minas Gerais e São Paulo. E um outro fator que contribuiu com essa organização foi a política dos governadores, em que o governo federal, junto ao estadual, garantiam seus interesses. Washington Luiz foi o último presidente eleito dentro da República do Café com Leite, uma política que, devido a crises econômicas e políticas, estava chegando ao fim. Ao romper com o acordo de alternância dos presidentes, Washington Luiz trouxe como seu sucessor um outro paulista, Júlio Prestes, que estava concorrendo contra Getúlio Vargas, que tinha o apoio das oligarquias mineiras e da Aliança Libertadora. Luiz Prestes, ao ganhar a eleição, trouxe descontentamento dos estados e uma dúvida da validade da eleição, uma vez que essa era facilmente manipulada. Em junção do rompimento da política do café com leite e a crise gerada pela baixa do preço do café, aconteceu a Revolução de 1930. O exército foi até a capital no Rio de Janeiro e intimaram o presidente, dando cerca de 30 minutos para deixar o seu cargo livre e desimpedido para que um novo grupo adentrasse ao poder em nome da salvação da pátria. Com esse golpe de Estado, Vargas chega ao poder e, a partir de então, inicia-se o governo provisório de Getúlio Vargas. O primeiro momento dentro dos 15 anos de governo Vargas foi considerado o governo provisório, que recebeu esse nome com a devida ênfase no quesito em ser algo momentâneo, pois a principal ideia até o momento era que Vargas constituísse uma assembleia da qual definiria, através de uma eleição, qual seria o próximo presidente do Brasil, já que Júlio Prestes foi impedido de chegar ao poder devido à Revolução de 1930. Porém, os planos de Getúlio eram outros, e baseiam-se em se manter no poder e prosperar como representante da República. Essa vontade de consolidação de seu poder advém da necessidade de combater os efeitos que a crise de 29 refletiu no Brasil, e para Vargas, a centralização do poder seria uma excelente forma de solucionar os problemas causados pela crise. Para concretizar seus planos, Getúlio Vargas deu início a um processo um tanto quanto autoritário, ou seja, o mesmo dissolveu o poder legislativo e deu forças maiores para o poder executivo, além de dissolver assembleias estaduais e municipais. Vargas também substituiu os governadores de estado por interventores, que seriam militares de cada estado. Com isso, o estado de São Paulo foi o que mais sofreu com a prosperidade de Vargas e suas medidas centralizadoras, já que o presidente colocou como interventor do estado um militar pernambucano, e não um paulista civil solicitado pelo povo de São Paulo. Atentado com a insatisfação paulista, o então presidente da República criou em 1932 um código eleitoral que trouxe medidas drásticas ao sistema eleitoral brasileiro. Entre essas medidas, o voto tornou-se secreto e obrigatório, foi criada a justiça eleitoral e as mulheres ganharam direito ao voto. Porém, as medidas tomadas por Getúlio não foram suficientes para o contentamento dos paulistas, e com isso houve mobilização geral do povo para ir contra medidas tomadas por Vargas e para colocar em pauta toda a insatisfação popular perante ao interventor de São Paulo, que não era desejado pelo povo. A Revolução ficou conhecida como Revolução Constitucionalista de 1932, e houve grande apoio da maioria do povo paulista. Porém, a Guerra Civil, que durou 3 meses, foi prejudicial a São Paulo, que não teve chances contra o governo federal. Mas, contudo, Vargas percebeu que precisaria do apoio de São Paulo para se manter no poder e, com isso, nomeou um interventor paulista e civil para manter a ordem no estado, além de prometer a realização de uma eleição para eleger a Constituinte de 1933. Getúlio instituiu em 1933 o Código Eleitoral, e a nova Constituição, promulgada em 34, determinava a manutenção da República Federativa, a separação dos poderes e a eleição direta dos membros do Executivo e do Legislativo. Foram estabelecidas outras medidas, como a criação de um Tribunal do Trabalho e o monopólio estatal em alguns setores da economia, dando assim início ao novo governo de Vargas, nomeado de Governo Constitucional. Economicamente falando, o governo federal brasileiro estava muito afetado devido à crise de 29, que provocou uma queda no preço do café e uma redução drástica na capacidade de importação e das receitas fiscais, colocando quase em estado de falência o maior setor econômico do país, a cafeicultura. Além de diversos problemas fiscais e econômicos, a Revolução de 32 gerou grandes custos ao governo federal, ampliando o grande déficit já causado por outros problemas citados anteriormente. Para enfrentamento de todas essas problemáticas, o governo inicialmente
posteriormente promulgou a Lei de Reajustamento Econômico, que gerava o perdão de 50% das dívidas dos cafeicultores, além da criação do Instituto Brasileiro do Café, que teve a finalidade política de sustentação do preço do produto. Apesar da problemática dos déficits governamentais, a crise do café e a diminuição da capacidade de importação evitaram uma grande crise de liquidez, mantiveram a renda dos cafeicultores e, consequentemente, trouxeram de alguma forma uma reabilitação econômica que deu forças razoáveis para a recuperação pós-crise de 29 e, consequentemente, deu mais forças para Vargas ter continuidade agora com seu governo constitucional. O segundo governo varguista é considerado a segunda fase da Era Vargas, período conhecido como governo constitucional, em referência à recém-promulgada Constituição. A mesma, elaborada por Getúlio, foi bem recebida pela população e teve seus direitos ampliados a partir da nova carta. Esse sucesso costuma ser apontado como a principal razão para sua reeleição em 34. Na verdade, eleição, pois antes Vargas chegou ao poder por meio de um golpe de Estado. Os regimes totalitários europeus tinham grande influência ao redor do mundo. E no Brasil, durante a Era Vargas, não foi diferente, apresentando até semelhanças entre essas formas de governo, como por exemplo a maneira como os governantes chegam ao poder, aproveitando-se de momentos de caos político. Getúlio Vargas cresce como líder político, sendo apresentado como candidato derrotado da Aliança Liberal à presidência. Ele e seus partidários aproveitam do enfraquecimento da elite cafeeira com o crack da Bolsa de Nova York. E, ao chegarem ao poder, estes governantes provocam a subversão da ordem institucional em seus países. Vargas institui um Estado Novo com a farsa do Plano Cohen, um plano comunista que teria sido forjado para tomar o poder. A influência desse regime não se limitou apenas ao governante, tanto que se propagou pela sociedade brasileira, havendo até a criação de dois partidos, a Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora. A Ação Integralista Brasileira era um movimento caracterizado por ser de extrema-direita e defender um governo forte e centralizado, o fim das liberdades democráticas e a perseguição ao comunismo, além de ter um lema com Deus, Pátria e Família, e ser liderado por Plínio Salgado. Já a Aliança Nacional Libertadora era um movimento comunista que defendia a reforma agrária e o anti-imperialismo, e era liderado por Luiz Carlos Prestes. Na foto, membros da AIB fazem seu cumprimento inspirado no nazismo alemão. O terceiro homem da esquerda para a direita é o líder do movimento, Plínio Salgado. Já nessa imagem, vemos um comício da Aliança Nacional Libertadora na Cinelândia, no Rio de Janeiro, em 1935. Durante esse período, houve também alguns projetos econômicos implantados, como por exemplo o monopólio de câmbio. A entrada e a saída de dinheiro passou a ser centralizada. Sendo assim, todo o fluxo de moeda estrangeira no mercado de câmbio foi controlado. Isso permitiu uma ordenação das prioridades de pagamentos ao exterior dos setores público e privado. Um outro projeto foi o Código de Minas e Águas. Esse código dizia que as pessoas e as empresas que explorassem a indústria de energia hidrelétrica ficariam sujeitos às normas de regulamentação. O Código de Minas e Águas permanece até hoje como um instrumento legal básico da regulamentação do setor de águas e energia elétrica. Agora, vamos falar sobre a intentona comunista, primeiros sinais de autoritarismo do governo Vargas. Luiz Carlos Prestes fez um discurso criticando o governo Vargas e que, por sua vez, resolve fechar a ANL, sim, tornando-o ilegal. Mesmo assim, os aliancistas não desistiram da ideia de instaurar um Estado comunista no Brasil. A ideia da ANL foi criar focos revolucionários ao longo do país, quartéis dos quais haviam militares simpatizantes com a causa comunista, assim atingindo outras cidades até chegar uma hora em que o governo Vargas não conseguisse resistir. Porém, a revolução fracassou, devido ao fato de não terem grande mobilização, principalmente da classe operária, e pela falta de sincronia entre os focos da revolução. O resultado foi uma vitória do governo, prisão de Prestes e sua esposa, a famosa Olga Benário, uma judia e comunista, deportada para a Alemanha, onde lá foi assassinada. Após a intentona comunista, Vargas declarou o estado de sítio, para que as autoridades ficassem alertas às novas tentativas de revolução. Em 1937, as eleições presidenciais eram para ocorrer. Porém, Getúlio Vargas vem a público para anunciar que as autoridades descobriram um plano revolucionário comunista, o Plano Cohen. Segundo as autoridades, esse plano consistia em diversas ações dos comunistas para tomar poder, como promover greve geral, invadir prédios públicos e cometer atentados a autoridades públicas e políticas, além de incendiar igrejas. E por isso, por uma questão de segurança, o melhor seria cancelar as eleições e fechar o legislativo. Ou seja, ali estava ocorrendo o golpe de 1937, que daria origem à fase mais autoritária de toda a Era Vargas, o Estado Novo. O Estado Novo é um sistema político brasileiro instituído por Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937. É caracterizado pela centralização do poder, nacionalismo, anticomunismo e seu despotismo. Isso faz parte do período conhecido como Era Vargas. Em 10 de novembro de 1937, Vargas divulgou o comunicado no ar. Por meio de um golpe, instituiu o Estado Novo. A Constituição, em 1937,
1957, Vargas consolidou seu poder. O governo implementa um sistema de censura à imprensa e é coordenado pelo Departamento de Informação e Propaganda, com apoio da Lei de Segurança Nacional. A forte supressão do comunismo também impediu todo o período de todo o movimento revolucionário, como a Internacional Comunista em 1935. A centralização do poder estatal e das políticas econômicas e de substituição de importações possibilitaram o alcance da democracia. Nesse mesmo período, várias indústrias estatais e institutos de pesquisa foram criados. Entre as empresas estatais criadas por Vargas, podemos citar a Companhia Siderúrgica Nacional em 1940, a Companhia do Vale do Rio Doce em 1942, a Fábrica Nacional de Motores em 1943 e a Hidrelétrica do Vale de São Francisco em 1945.